Ao final de cada ano, os profissionais de contabilidade devem, por lei, elaborar as demonstrações financeiras de forma a apresentar com clareza a situação patrimonial de cada companhia. É o chamado encerramento do exercício. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados são somente algumas demonstrações que cada profissional deverá elaborar. Essas informações são importantes para que cada empresa possa controlar suas atividades. Para esclarecer todos esses pontos e auxiliá-los na elaboração do roteiro de encerramento, convidamos Arnóbio Neto Araújo Durães, contador, mestre em controladoria e contabilidade estratégica. Ao final da sua apresentação, ele bate um papo e tira dúvidas com Marco Antônio de Carvalho Fabre, auditor, conselheiro do CRCSP e diretor do Ibracon. Olá, amigos, profissionais da contabilidade. Estamos aqui novamente para abordar um tema extremamente importante nessa época do ano, né? Estamos findando aí mais um exercício, então vamos estar comentando os principais pontos aí, as cautelas que nós temos que ter no nosso encerramento de balanço, no nosso fechamento de balanço. Como nós sabemos, a própria legislação, a nossa Carta Magna em termos de contabilidade, a Lei 6.404, define lá no seu artigo 176 os principais demonstrativos contábeis que nós somos obrigados a estar encerrando pelo fato de nós estarmos encerrando o exercício. Então temos que fechar um balanço patrimonial, temos que apresentar as demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, temos que apresentar a demonstração do resultado do exercício. Estas três primeiras, toda e qualquer tipo de empresa se faz necessário a elaboração, né? Depois nós temos as demonstrações do fluxo de caixa, que foi uma nova norma pela Lei 11.638, uma obrigatoriedade. Depois nós temos aí, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. Então nós trabalhamos o ano inteiro com a contabilidade, está findando o período de 12 meses, é hora de nós pensarmos no encerramento do nosso balanço. As companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões, não será obrigado à elaboração do fluxo de caixa. A própria Lei 11.638 também nos trouxe essa redação. Como nós sabemos, a contabilidade tem a sua importância hoje nas empresas. Sempre teve, mas a cada ano que passa, a importância dos números contábeis, dos relatórios contábeis se faz necessário. Nós temos aí como 2013 o ano da contabilidade, ou seja, as empresas estão dando a maior relevância aos relatórios contábeis. Por quê? Porque a contabilidade, o grande objetivo é controlar o patrimônio destas empresas, apurar os resultados, para nós sabermos se nós estamos em lucro ou em prejuízo, e prestar informações aos diversos tipos de usuários que utilizam destas informações. Dentre esses usuários podemos destacar os próprios investidores, seriam os primeiros deles, os bancos, o próprio governo na parte de arrecadação, e demais interessados. Então, nós temos por obrigação como contabilistas, como profissionais da contabilidade, de elaborar as peças da melhor maneira possível, a mais elucidativa possível, para que esses usuários possam tomar as suas decisões. Contabilidade é uma ciência que estuda e controla o patrimônio da entidade, ou seja, das empresas, mediante o registro dessas demonstrações expositivas, com o objetivo de nós apurarmos o resultado econômico e controlar a gestão da riqueza patrimonial. Esse é o grande objetivo de nós termos os controles da contabilidade. Então nós temos desde os primórdios aí já os controles contábeis, com o objetivo de nós estarmos gerindo o negócio, gerindo informações para que os usuários tomem as decisões. Então, neste fechamento de balanço, há que se ter precauções com todos os novos detalhes que estão surgindo. É bem verdade que nós temos aí a Lei 11.638 de 2007, que já alterou bastante, complementou a Lei 6.404, que é a nossa lei atual. Um dos principais objetivos foi justamente
harmonizar essa contabilização, né, ou essa contabilidade, com os demais órgãos, inclusive internacional. Né? Então nós temos aí o próprio IASB, né, International Account Standing Board, né, e o IFRS, hoje tão comentado em nosso país. Então nós estamos ultrapassando fronteiras. A contabilidade, muito em breve, será um linguajar único. Né? Para fins societários, essas demonstrações devem ser levantadas de acordo com a Lei 11.638 e também as alterações promovidas pela Lei 11.941. Para fins fiscais, as demonstrações contábeis devem ser levantadas ainda de acordo com as normas vigentes até 31/12/2007. Né? Ocorreu essa solicitação da legislação fiscal por ocasião dessas mudanças. As informações contábeis têm que ser confiáveis. Os trabalhos elaborados devem inspirar confiança e segurança aos diversos usuários. Também têm que ser ágeis, devem ser elaborados em tempo hábil. Não adianta eu fazer contabilidade para o passado. Hoje, no mundo de informática que nós estamos, no mundo de internet, nós estamos com tudo online. A contabilidade e as informações contábeis também requerem essa urgência. Então tem que ser em tempo hábil para que os usuários consigam, né, tomar decisões em cima dessas informações. Também elucidativa. Como nós citamos, nós temos diversos tipos de usuários. Cada usuário necessita de uma informação desse balanço. Então, tem que ter um grau de conhecimento onde eles consigam, né, elucidar as suas dúvidas, consigam tomar decisões. Fonte de tomada de decisão é o principal, ou seja, esses relatórios contábeis, em cima desses relatórios, desses números, é que os usuários irão tomar as suas decisões. Então, fazendo uso de todos esses detalhes que nós comentamos, será capaz de mostrar o comportamento das empresas se está de acordo com o que foi programado, de acordo com o que foi traçado. E também ajuda no planejamento, nas linhas de ações a serem tomadas de maneira para se buscar os objetivos traçados. Então, isso são fundamentais nesses 4 tópicos. Como nós citamos, a escrituração contábil, né, tem alguns fatores muito importantes. Ou seja, é através do balanço, é através da demonstração de resultado que nós vamos distribuir os lucros, que nós podemos compensar prejuízos, que nós deixamos de pagar impostos em virtude de comprovação de prejuízos fiscais. Né? Servem para elaborar as demonstrações que nós citamos. Comprovar em juízo fatos cujas provas dependam de perícia contábil. Contestar reclamações trabalhistas, né? Provar em juízo situação patrimonial em questão que possa existir herdeiros ou sucessores e sócios que porventura tenham falecidos. Requerer recuperação judicial, ou seja, todos esses tópicos, né? Se nós não tivermos a escrituração contábil, esses balanços e o diário muito bem elaborado, nós não vamos conseguir esses objetivos caso a gente necessite deles. Evitar que sejam considerados fraudulentas os próprios pedidos de falência, né? Provar a sócios que se retiram de sociedades a verdadeira situação patrimonial da empresa. Comprovar a legitimidade de créditos em caso de impugnação e habilitações feitas em concordatas preventivas ou falência. Então, esse é o grande objetivo, servir aos usuários para a tomada de decisões nesses tópicos. Em se falando propriamente dito do fechamento de balanço, eu vou comentar aqui alguns tópicos importantes, né, que chamam a atenção. Inicialmente, para esse preparativo do balanço, que nós começamos agora a trabalhar fortemente em dezembro, né, o primeiro passo é o balancete de verificação. Então, o balancete é fundamental. Nós aconselhamos que o balancete seja feito mensalmente, né? Quando chegar em dezembro, nós temos apenas mais um mês. Então, o balancete é peça fundamental nesse fechamento de balanço. Conciliação dos saldos contábeis, ou seja, não basta eu ter o balancete com as contas, se faz necessário a conciliação. E a conciliação não é simplesmente pegar o cópia do razão e colar. Não. Conciliar significa explicar os saldos, detalhar os saldos, o porquê que existe aquele saldo na contabilidade.
Então, a veracidade daqueles números. E caso nós não tenhamos, né, esta conciliação, nós não temos certeza desse saldo existente que existe lá nesse balancete, não há por que nós fecharmos um balanço com esse saldo pendurado. Há que ser baixado esse saldo de alguma maneira. Existem as maneiras técnicas para se eliminar esse saldo. Como, por exemplo, nós podemos ter agora no fechamento de balanço saldos, né, de impostos a compensar ou de impostos a recuperar referente a planos passados, né? Será que nós temos a documentação suporte para comprovar esses saldos? Esses saldos irão se materializar? Ou seja, a empresa fez algum tipo de trabalho judiciário para tentar recuperar esse saldo? Caso não seja possível, nós indicamos a baixa. Ou seja, por que isso? Para retratar a verdade, retratar o mais elucidativo possível o resultado e os números do balanço dessa empresa. Então isso é extremamente importante, a conciliação de todos os saldos, principalmente com a aceleração em termos de controle do fisco. O fisco está muito bem aparelhado, cruzando todas as informações desse balancete e desse balanço. Então, é extremamente importante que nós trabalhemos mês a mês nessa conciliação. Isso tem que ter explicado uma a uma. Avaliação dos investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Não podemos deixar, né, de estar fazendo a avaliação pelo método de equivalência patrimonial por ocasião do fechamento do balanço. A legislação nos permite que eu tenha um balanço do meu investido, né, pelo menos com 60 dias aí de defasagem, não há problema, eu tenho que fazer essa equivalência patrimonial. Então, um tópico importante dos nossos balanços. Verificação da contabilização de receitas, custos e despesas. Deverão ser apropriados pelo regime de competência todas as receitas, custos e despesas referente a este período do balanço. Então, o ideal é que nós tenhamos o vício de estar contabilizando isto mês a mês, não deixando apenas para dezembro. Se a gente já coloca isso como prática, como rotina de trabalho, manter os balancetes atualizados mês a mês em tempo hábil, com certeza o nosso fechamento de balanço será muito mais tranquilo, né? Os estoques, não podemos esquecer dos estoques, item importante para determinado tipo de atividade, né? Que tem os seus estoques aí. É providência fundamental a apuração do resultado, que poderá ser feita por qualquer um dos critérios, né? Então nós temos o custo médio de aquisição entradas, valor dos bens produzidos ou adquiridos mais recentes, ou o preço de venda subtraído da margem de lucro. Então são os critérios para nós avaliarmos o estoque. Caso tenhamos estoque obsoleto e que nós conseguimos mensurar que ele não se realizarão, também há que se fazer provisão para perda de estoque. Isso vai afetar diretamente o nosso resultado, mas eu estou transparecendo, né, da melhor maneira possível, né? Receitas e despesas financeiras, apropriação proporcional. Também temos que estar atento nesse tópico do balanço. O princípio contábil da competência exige que se reconheça no resultado todas as receitas e despesas financeiras geradas com o passar do tempo, independente de recebimento ou não. Ou seja, isso é pelo regime de competência, né? Verificação da adequação dos saldos da constituição de provisões. Também se faz necessário. Na constituição dessas provisões, como os próprios princípios contábeis, né, nos emana, né, nós temos que nos cercar no máximo de elementos que comprovem esses valores. Então, as empresas que mantêm as auditorias independentes, ficam muito mais fácil essa mensuração das provisões, né? Apesar que nós já sabemos as provisões de praxe, né, como a provisão para férias, que será suportada por folhas de pagamento, o departamento pessoal deverá munir lá a contabilidade dessas informações, né? O saldo da provisão de 13º, caso, né, tenha funcionários aí que recebam salários variáveis, se não, em dezembro essa provisão há que se zerar, né? Nós não temos mais, nós estamos fazendo ela ao longo do ano, mas em dezembro essa provisão deverá ser zero, né?
Então, para as empresas que têm realmente uma auditoria independente, elas têm a maior facilidade porque eles acabam passando um pente fino. Se não é o caso da sua empresa, seria interessante o próprio contador passar um pente fino no balanço em todas as informações que ele tem da empresa onde ele trabalha ou dos clientes que ele presta serviço. Se constatado alguma necessidade de provisão, se faz necessário esta elaboração. Provisão para contingências fiscais. Apesar de não ter sua dedutibilidade permitida, tecnicamente poderá ser necessária sempre que o contador tiver pelo menos razoável certeza desses números, desses valores. Também se faz necessário esta provisão. Na apreciação do processo de apuração de resultado, também é relevante considerar sempre o regime de competência e realização. Em essência, o regime de competência relaciona a receita aos fatos dos quais decorre aumento do patrimônio líquido e a despesas aos fatos dos quais decorre a diminuição do patrimônio líquido. Então, como nós dissemos no início, o objetivo da contabilidade é registrar todos os fatos e é através de relatórios que nós, explicamos essas variações. Então, seja ela para mais ou para menos receitas ou despesas, nós somos obrigados a estar registrando. Aí nós vamos ter aí, também a obrigatoriedade tanto de contabilização quanto de fechamento dos demonstrativos contábeis das pequenas e médias empresas, tá? Ou seja, em se falando de balanço patrimonial, demonstração de resultado, é lei. Eu sou obrigado a elaborar a contabilidade, independente do tamanho da empresa, seja ela pequena, média ou grande, Para fins fiscais que nós temos uma tratativa diferente. Mas em se falando de contabilidade, toda e qualquer empresa se faz necessário, por menor que ela seja. E a gente acompanha o mercado e acaba percebendo que muitas pequenas e médias empresas deixam de evoluir, deixam de crescer, deixam de obter empréstimos, deixam de obter financiamentos em virtude da ausência desses balanços, desses demonstrativos contábeis e até mesmo do orçamento, que está justamente linkado ao orçamento, O orçamento e a contabilidade trabalham concomitante. Então é extremamente importante, mesmo você que tem um pequeno cliente, faça o balanço, comente o balanço. Como nós dissemos, 2013 é o ano da contabilidade. Portanto, você, profissional da contabilidade, demonstre ao seu cliente a importância que tem e a explicação desses números para que ele consiga evoluir no seu negócio. Fundamental, Agora, recentemente, em novembro, tivemos aí a medida provisória 627, especificamente no dia 11 de novembro, que está trazendo várias alterações, mas muito mais focada no ramo fiscal do que na própria contabilidade. Como o nosso tema é fechamento de balanço, nós estamos falando estritamente contábil, só vou citar a vocês os principais tópicos dessa medida provisória, que se faz necessária uma leitura atenta, ficarmos preparados, porque alguns tópicos já começam a valer em 2014, a maioria deles a partir de 1º de janeiro de 2015, Então, essa medida provisória traz grandes alterações na legislação tributária federal relativo ao imposto de renda e à contribuição social. Altera também contribuição para o PIS e para a COFINS. Um dos mais importantes que está estritamente ligado à contabilidade, revoga o RTT, ou seja, deixará de existir o RTT, que é o regime tributário de transição que nós tivemos, Também um tópico importante que ela aborda, e está muito comentado, dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior, por controladas ou coligadas, e também de lucros auferidos por pessoas físicas que residem no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior. Então, tem esses 4 tópicos importantes que está trazendo a medida provisória 627. Há que se regulamentar vários tópicos, principalmente por parte da Receita Federal,
que ela deverá fazê-lo através de instruções normativas, através de pareceres, né? Ela deve detalhar como nós devemos proceder. Compete a nós, profissionais da contabilidade, fechar os melhores balanços possíveis, com todas as conciliações do saldo das contas que temos nesse balanço, ficarmos preparados para o próximo ano, né? Não só em termos contábil como fiscal. Então, quanto mais ajustado este fechamento de balanço, nesses tópicos que nós comentamos, né? Lá no ativo, lá no seu passivo, com todas as provisões, quanto mais justo nós estivermos com o nosso balanço, mais tranquilo nós ficaremos para adentrar nessa medida provisória que tem um cunho basicamente fiscal, mas que também poderá vir novos normativos contábeis. Então, quanto mais justo o nosso patrimônio, quanto mais correto o nosso fechamento de balanço, mais tranquilo será a transição para outras medidas provisórias ou outra legislação. Voltamos a chamar a atenção. Toda e qualquer empresa tem que se fechar o balanço, e em tempo hábil. Não existe mais o que nós tínhamos no passado. Eu fecho o meu balanço de 2013 lá para junho de 2014. Não há tempo para isso. Nem fiscalmente, nem contabilmente. Nós necessitamos dos números já em janeiro. Ou seja, o ideal é que já comecemos a trabalhar no fechamento de balanço para que no máximo aí no final de janeiro nós tenhamos os números conclusos, já avisando aí preparação dos fatos contábeis e fiscais. Então, esse é o nosso recado que nós tínhamos que dar, os pontos principais com relação aos nossos fechamentos de balanço. Obrigado, Arnóbio, pela sua brilhante apresentação. Lembrando que o tema é sempre sobre a área contábil, o assunto é sobre a área contábil. E nesse sentido, alguns pontos que acho que a gente poderia destacar um pouquinho mais, especificamente na questão do ativo imobilizado, a depreciação. Como é que tem que ser feita, quais são os aspectos contábeis, né, a serem observados no que diz respeito à depreciação, estimativa de vida útil. O que você poderia falar para a gente? Muito bom, meu caro Marcos. Uma excelente pergunta. Realmente a depreciação é um tema extremamente importante do nosso ativo, né? Onde os bens que a empresa tem, né? E que esses bens são utilizados para o próprio negócio, ou para a produção, ou mesmo para a administração. E se falando de produção, de uma maneira geral, todos os bens relacionados a eles deveria ter a sua depreciação, e assim os contadores devem contabilizar, através da estimativa da sua vida útil, estimar a vida útil deste bem. E aí sim calcular a taxa de depreciação adequada e pertinente a cada ramo de atividade. Obviamente, para que o contador faça esta contabilização, ele precisa estar suportado com um documento hábil, né, assinado por um técnico, né, aonde lá mensura realmente que a vida útil é X anos. E aí sim vai ser depreciado em X anos. A mesma coisa vale para projetos, do mesmo jeito. Eu vou distribuir o meu projeto ao longo do prazo de vida útil. Então a amortização desse projeto deverá ser feita pelo prazo de duração do projeto, independentemente da parte fiscal. É sempre no foco contábil. Ainda nesse ponto, nessa questão, tem também o valor residual, porque anteriormente, com a utilização de critérios fiscais, nunca se teve, né, a definição de valor residual. E agora, com o conjunto contábil, a gente tem essa questão da determinação do valor residual. O que dá para falar um pouquinho disso? Perfeito, Marcos. No caso do valor residual, nós temos aí a famosa fórmula matemática, ou seja, nós temos lá o valor original, que é o valor que nós registramos o bem inicialmente via uma nota fiscal. Depois nós temos aí, se os bens são mais antigos, nós temos toda a correção desse bem, quando nós tínhamos na época, hoje não mais se corrige. E aí nós vamos ter a depreciação acumulada. Então nós temos o valor original, depois mais a correção monetária daquela época, hoje não mais, né?
menos a nossa depreciação acumulada de acordo com a vida útil do bem, nós vamos ter o valor residual. Ou seja, numa eventual alienação desse bem, qualquer valor acima desse valor residual que se tenha à venda, há que se tributar esse valor. E aproveitando ainda a questão do imobilizado, nós também temos agora a figura do impairment, né, da imparidade. O que podemos transmitir aí ao pessoal sobre isso? Muito bem, Marcos. É outro tema também realmente muito comentado no nosso meio, né? E que para fins de fechamento do balanço requer realmente uma atenção especial. Quando nós falamos em impairment, nós temos aí as duas modalidades em termos de bens. Nós temos os bens tangíveis, né? E nós temos os bens intangíveis. Então, desde que mensurável, se faz a necessidade realmente de nós apurarmos o impairment, né? No caso dos bens intangíveis, isso não é nem uma opção, isso é uma obrigação, né? A legislação obriga que você faça aí o teste de verificação e justamente adotar esses critérios contábeis. Ainda sobre essa questão do fechamento dos balanços, né, das demonstrações contábeis, o que poderíamos falar sobre cuidados com relação a provisões, a contingências? Ah, muito bom, muito bom. Com relações a provisões de contingência, né, nós falamos rapidamente aí na nossa apresentação, todas as provisões, né, desde que tecnicamente calculável, desde que o contador se sinta-se confortável, né, com a documentação suporte, se faz necessário fazer as provisões. No caso da contingência, para as empresas que têm auditoria constante, os auditores independentes, eles facilitam muito, que eles já fazem toda a verificação, tá? Senão, o contador tem que fazer esse papel, verificar e contabilizar. Perfeito, Arnob. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e espero poder contar contigo em outras oportunidades. Ok, Marcos. Muito obrigado pela presença e um grande abraço aos profissionais da contabilidade. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias, canal IFRS PMEs e também no CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP.